Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo Deus é que intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para um matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 é um abraço de Deus em forma de palavras. Ele começa dizendo que não há condenação para quem está em Cristo. Isso significa que o passado não define mais quem você é. A culpa não tem mais a palavra final. Esse capítulo nos lembra que viver com Deus não é viver sem lutas, mas viver com esperança. As dores existem, o cansaço vem, o mundo geme, mas nada disso é maior do que o que Deus está preparando. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está dizendo que tudo é bom, mas que Deus é poderoso o suficiente para transformar até aquilo que doeu. E o final desse capítulo é uma das maiores declarações de amor da Bíblia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o medo, nem o erro, nem a solidão, nem o futuro incerto. Se hoje você se sente fraco, saiba, o Espírito intercede por você. Se você se sente perdido, Deus ainda está no controle. Se você se sente pequeno, o amor dele continua inteiro. Antes de irmos embora, eu quero que você leve algo consigo. Não apenas palavras, mas a certeza de que Deus falou com você hoje, mesmo que tenha sido em silêncio, mesmo que tenha sido só uma sensação de paz no meio do caos. Às vezes, a maior resposta de Deus não vem como solução imediata, mas como descanso no coração. Ele não apaga todas as dores de uma vez, mas nos lembra que não estamos sozinhos nelas. Guarde isso. O amor de Deus não depende do seu momento. Ele não diminui quando você fraqueja, não se afasta quando você se cansa e não acaba quando você erra. Se hoje você sentiu esperança, segure firme. Se sentiu consolo, permita que ele fique. Se sentiu fé, mesmo pequena, ela já é suficiente. Que ao sair daqui, você siga o seu dia com mais leveza, lembrando que existe um Deus que te conhece pelo nome, caminha com você e não desiste da sua história. Fique em paz. Deus está com você. Se essa leitura falou com o seu coração, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e ajude essa mensagem a alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe e te guarde.